Imagine viver em um lugar onde você nunca precisa sair de casa para nada. Uma cidade inteira concentrada em um único prédio. Parece curioso, certo? Agora, imagine que, nessa cidade remota, há relatos de túneis subterrâneos misteriosos que passam por baixo das construções sem que ninguém saiba. E o mais assustador, se você estiver lá de repente, sem qualquer aviso, você pode ficar completamente preso na cidade, sem chance de sair. E se eu te contar que essa cidade é tão surreal que pode desaparecer a qualquer momento? Quer saber mais? Hoje, o belo mundo vai te levar para Whittier, no Alasca, uma cidade que vai desafiar tudo o que você já viu até agora. Número 1. Localização e dados geográficos. Embora esteja a menos de 100 quilômetros de Anchorage, a maior cidade do Alasca, este lugar é considerado uma das cidades mais isoladas do estado americano menos povoado e, sem dúvida, uma das mais pitorescas, ou, se preferir, das mais peculiares que você já ouviu falar. Cercada pelas montanhas Chugach e banhada pelas águas geladas da enseada Prince William Sound, essa cidade é uma verdadeira joia escondida. Seu isolamento não é apenas uma questão geográfica. O acesso terrestre se dá exclusivamente pelo famoso túnel Anton Anderson Memorial, que atravessa uma montanha inteira com mais de 4 quilômetros de extensão. E falaremos mais sobre ele em breve. O isolamento natural se reflete no clima rigoroso. São mais de 250 dias de chuva por ano, acompanhados por ventos fortes e umidade constante. E quando o inverno chega, a neve não perdoa, cobrindo a cidade com uma camada espessa que reforça ainda mais o isolamento. As temperaturas podem cair até 30 graus negativos, e durante o verão raramente ultrapassam os 14 graus. Ou seja, aqui o frio está sempre presente, mesmo nos dias mais amenos. Cravada entre montanhas e fiordes, a cidade oferece uma paisagem que alterna entre picos cobertos de neve e águas calmas e frias, criando um cenário deslumbrante. Quem vive aqui já está acostumado com a dureza do clima, onde o turismo e a pesca dominam as atividades econômicas. Mesmo assim, o local consegue atrair aventureiros e turistas corajosos, que estão dispostos a enfrentar as condições extremas em troca de uma experiência única e paisagens inesquecíveis. Número 2. Fundação da cidade na Segunda Guerra Mundial. E agora que você conhece a geografia, vamos falar da história desse lugar. Para entender melhor, é preciso voltar no tempo. Tudo começou em 1941, quando o general Simon Bolivar Buckner Jr., responsável pela defesa do Alasca, precisava de um local estratégico para transportar tropas e suprimentos para as bases militares em Anchorage e Fairbanks, que estavam em plena construção na época. E adivinhe só? Eles encontraram exatamente o que precisavam aqui. O local tinha tudo o que eles procuravam. Um porto de águas profundas que não congelava, montanhas que protegiam contra ataques aéreos e o terreno perfeito para dificultar a detecção por radar. Foi assim que nasceu uma instalação militar secreta chamada H-12, que abrigou mais de 1.200 pessoas, tudo mantido sob sigilo. O lugar era tão secreto que civis e fotógrafos eram proibidos de entrar. Por trás das montanhas havia um quartel, refeitório, teatro ou capela, além de uma estação ferroviária e um porto. Com o fim da guerra, em 1945, parecia que o tempo dessa base secreta havia acabado, mas o início da Guerra Fria mudou tudo. Em vez de desmontar tudo, os militares decidiram reforçar sua presença. Foi assim que surgiu a famosa Cidade sob o Mesmo Teto. O edifício Buckner, com seus 6 andares, era praticamente uma cidade por si só, com pista de boliche e até uma prisão. Alguns anos depois, em 1957, veio o edifício Hodge, ainda maior, com 14 andares.
Após o término da guerra e as mudanças nas necessidades de defesa, as instalações militares perderam sua relevância. Em vez de abandonar as instalações, as autoridades tomaram uma decisão visionária. Decidiram transformar essas instalações militares em um espaço habitável, adaptando o Beggit Towers para acomodar os moradores locais. E assim nasceu Whittier, a menor e mais isolada cidade americana. Número 3. Um único acesso por terra. Whittier não é como qualquer outra cidade do Alasca. Para chegar lá, existe apenas uma estrada, e como já mencionamos, ela passa por um túnel que é, no mínimo, diferente. O túnel Anton Anderson Memorial tem mais de 4 quilômetros de extensão, e é o único caminho terrestre para entrar ou sair da cidade. Mas acredite, esse túnel não é só longo, ele é único. Carros e trens usam o mesmo túnel, um de cada vez. Isso mesmo, não há outro túnel rodoviário assim nos Estados Unidos. Esse túnel atravessa as montanhas Chugach, e o tráfego funciona de forma bem controlada. Carros podem entrar a cada 30 minutos e sair de Whittier a cada hora. Mas o mais interessante é que, à noite, o túnel simplesmente fecha. Se você perder a hora, vai ter que esperar até o dia seguinte. É quase como aquelas cidades muradas da Idade Média, que se fecham quando o sol se põe. Antes de entrar no túnel, há uma guarita onde se paga um pedágio de cerca de $13. Tudo é bem organizado. Filas para carros, caminhões e ônibus, com o semáforo avisando quando é sua vez de atravessar. E se o túnel fechar para manutenção ou o clima estiver muito ruim, a cidade fica completamente sem acesso. Deu para entender agora a fama de cidade mais isolada, certo? Número 4. Todos vivem no mesmo prédio. Outra das características mais surpreendentes dessa cidade é o famoso edifício Beggit Towers. Lembra da ideia de transformar instalações militares em moradia? Pois é, foi assim que o edifício Hodge se tornou Begish, o principal lar dos quase 300 moradores dessa mini-cidade. Apesar de sua arquitetura não ser nada marcante, o prédio é gigantesco. São 3 blocos interligados, cada um com 14 andares. E o mais impressionante é que praticamente tudo o que a cidade precisa está ali. Dos 197 apartamentos nos andares superiores, até serviços como escola, supermercado, clínica de saúde, delegacia, igreja, lavanderia e até uma mercearia. Em resumo, é uma verdadeira cidade sob o mesmo teto. Além de todos esses serviços essenciais, o prédio ainda abriga correios, o gabinete do prefeito, uma pequena igreja metodista e até um hotel nos andares superiores. O edifício foi pensado para que seus moradores possam enfrentar o rigoroso inverno do Alasca sem precisar sair, o que, convenhamos, faz toda a diferença quando as nevascas e o frio intenso tornam as ruas praticamente intransitáveis. Mas caso alguém precise se aventurar, há uma alternativa. Número 5. Conexão entre edifícios. Sabe aqueles filmes em que os personagens descobrem túneis secretos que conectam a casa a outros lugares misteriosos? Bem, aqui na cidade isso também existe, mas sem a parte assustadora. Whittier tem uma pequena rede de túneis, originalmente criada para fins militares durante a Segunda Guerra Mundial. Esses túneis conectavam diferentes partes da infraestrutura da base militar e foram projetados como uma estratégia de emergência. Hoje, eles ainda estão lá, e são bem práticos, especialmente durante os meses de inverno. Essa rede subterrânea não é tão conhecida quanto o famoso túnel Anton Anderson, mas é uma característica interessante e útil da cidade. Os túneis conectam alguns edifícios e casas, oferecendo uma rota alternativa e coberta para os moradores se locomoverem quando o clima lá fora fica impossível de enfrentar. Porque vamos combinar. Quem consegue aguentar um dia onde a temperatura chega a 30 graus negativos?
Número 6. O dia a dia na cidade. Viver em Whittier é uma experiência única. Como dissemos antes, quase todo mundo mora no Big It Towers, que concentra praticamente tudo o que a cidade precisa. Isso faz com que grande parte da vida aconteça dentro do prédio, especialmente no inverno, quando sair se torna uma missão quase impossível. Com todo mundo morando no mesmo lugar, a comunidade é extremamente unida. Não tem como ser diferente quando você está sempre vendo as mesmas pessoas. As crianças estudam, brincam e fazem amigos sem nem precisar sair do prédio. No inverno, as atividades dentro das torres viram rotina, com pequenos eventos, reuniões e aquela troca de favores entre vizinhos típica de cidades pequenas. Mas quando o verão chega, a história muda. O sol aparece, os turistas chegam e os moradores aproveitam para curtir o curto período de calor. Caminhadas, pesca e passeios nas montanhas fazem parte do pacote, e a cidade ganha um pouco mais de movimento. Claro, passar a maior parte do ano isolado dentro do prédio pode ser difícil, e não é só o frio que complica as coisas. Existe ainda outro fator que entra em jogo. Número 7. Dia polar e da noite polar. Assim como outras cidades do Alasca, Whittier enfrenta os extremos do dia polar e da noite polar. Durante o verão, o sol quase não se põe, com até 24 horas de luz solar, o que muda completamente a dinâmica da cidade. O clima animado atrai turistas, que aproveitam para explorar a região durante esse período incomum. Mas, no inverno, a realidade é bem diferente. A noite polar traz escuridão quase constante, com pouquíssimas horas de luz por dia. E não é só a rotina que muda. A saúde mental dos moradores também é afetada pelos longos períodos sem sol. Muitos em Whittier recorrem a lâmpadas de terapia de luz, que simulam o sol e ajudam a combater o transtorno afetivo sazonal, um problema comum em regiões com invernos longos e dias curtos. Mas, por mais desafiador que seja, Whittier não chega aos extremos de Utqiagvik, outra cidade no Alasca onde o sol simplesmente não aparece no horizonte por 2 meses inteiros. Lá, o cenário é bem mais sombrio, com desafios sérios como altos índices de depressão, abuso de substâncias e até suicídios. Essa cidade, inclusive, inspirou o filme 30 Dias de Noite, de 2007, que conta a história de vampiros que se aproveitam da escuridão contínua para atacar os habitantes, transformando o isolamento e a falta de luz em um verdadeiro cenário de terror. Quer saber mais sobre essa cidade sinistra? Temos um vídeo no canal que explora tudo sobre Utqiagvik. Então, quando terminar este vídeo, não deixe de conferir. Número 8. A Torre Abandonada. Seguindo nosso destino, não dá para deixar de fora do nosso itinerário um edifício que conta uma história sombria de abandono. O Buckner Building, o primeiro grande prédio construído na cidade. Ele foi batizado em homenagem ao general Simón Bolívar Buckner Jr., o descobridor do local. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Buckner Building foi projetado como parte de um plano estratégico para defender o Alasca. A ideia era simples: criar uma verdadeira cidade dentro de um único prédio. O edifício era enorme, abrigando centenas de soldados, com tudo o que eles precisavam para sobreviver no isolamento. Tinha dormitórios, refeitórios, academias, hospitais, uma prisão e até cinemas. Praticamente uma base militar autossuficiente. Depois da guerra, o prédio continuou em uso até ser gravemente danificado pelo terremoto de 1964, o que levou ao seu abandono. Hoje, o Buckner Building está em ruínas, um colosso vazio, e mesmo assim, ele atrai visitantes curiosos e aventureiros que querem explorar o lugar e se impressionar com o tamanho e o abandono. Número 9. Atingida pelo terremoto. E já que falamos do terremoto, não podemos deixar de fora um dos maiores desastres naturais da história do Alasca.
o Grande Terremoto de 1964, também conhecido como o Terremoto do Alasca. Esse evento foi um dos mais poderosos já registrados, com uma magnitude de 9,2 na escala Richter, causando devastação em várias cidades do estado, incluindo Whittier. No dia 27 de março de 1964, Whittier foi sacudida por tremores que duraram quase 5 minutos. Mas não foi só o terremoto em si que causou destruição. Logo depois, a cidade foi atingida por um tsunami devastador, com ondas de até 13 metros de altura que varreram portos, armazéns e várias estruturas militares construídas durante a Segunda Guerra Mundial. O impacto foi brutal. O terremoto e o tsunami juntos tiraram a vida de 13 pessoas em Whittier e destruíram grande parte da cidade. Muitas construções nunca foram reconstruídas e algumas ruínas permanecem de pé até hoje, servindo como um lembrete sombrio do que aconteceu. Número 10. Novo tsunami. Pode parecer estranho falar de tsunami no Alasca, não é mesmo? Normalmente, quando pensamos nesse tipo de evento, imaginamos praias tropicais, como o devastador tsunami de 2004 no Oceano Índico, que atingiu vários países e deixou um rastro de destruição em lugares como Tailândia, Indonésia e Sri Lanka. Ou até o tsunami de 2011 no Japão, que atingiu a usina nuclear de Fukushima. Mas saiba que tsunamis não são raros em áreas árticas, e às vezes eles passam quase despercebidos. Um exemplo marcante disso foi que em setembro de 2023, um mega tsunami de 200 metros atingiu um fiord na Groenlândia e praticamente ninguém notou. Esse tsunami gigantesco foi causado por um enorme deslizamento de terra no remoto Fiord Dixon, que jogou rochas e gelo suficientes para encher 10.000 piscinas olímpicas. Isso gerou uma onda que continuou a se mover para frente e para trás pelo fiord por dias. Para ter uma ideia do tamanho, essa onda tinha o dobro da altura da torre do Big Ben, em Londres. Agora, por que te contar tudo isso? Porque algo semelhante pode acontecer em Whittier, Alasca. Só que ao contrário da Groenlândia, que mal sentiu, aqui o cenário será diferente e poderá levar a cidade à extinção total. A cerca de 50 quilômetros da cidade, no Fiord Barry Arm, existe uma encosta íngreme que, se desmoronar, pode gerar um tsunami devastador. As ondas podem atingir até 30 metros de altura, o que parece pequeno em comparação ao tsunami de 2004, que chegou a 50 metros. Mas imagine essa onda de 30 metros sendo empurrada contra as montanhas que cercam Whittier. Seria novamente como encher uma piscina. O potencial destrutivo desse tsunami seria enorme, com impactos devastadores para quem vive, trabalha ou visita Whittier e o norte do Prince William Sound. O monitoramento da área é constante para tentar prever qualquer deslizamento, existem planos de evacuação e tudo que o protocolo manda. Mas sabemos que a natureza nem sempre dá aviso prévio. Às vezes, esses eventos acontecem mais rápido do que conseguimos agir, e as consequências podem ser fatais. E por hoje, nossa jornada por Whittier chega ao fim. E agora me conta, você teria coragem de viver em um lugar tão remoto como Whittier? Já tinha ouvido falar dessa cidade cheia de histórias surpreendentes? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe o que mais te chamou a atenção. Se essas histórias de isolamento extremo, eventos naturais impressionantes e segredos ocultos te deixam curioso, não pare por aqui. Continue explorando outros destinos fascinantes e suas curiosidades incríveis nos outros vídeos aqui do canal. E não se esqueça, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E se ainda não faz parte da nossa comunidade de exploradores, inscreva-se agora. Descubra um belo mundo ao nosso lado e acompanhe histórias que vão te surpreender. Para você que assistiu até aqui, o nosso muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.